Provérbios capítulo 14, verso 26, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Mais uma vez, Provérbios capítulo 14, verso 26, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Pai, nós estamos diante da Tua inerrante palavra, Senhor. E como nós somos gratos por ter conhecido a Tua palavra e prosseguirmos em conhecer a Tua palavra, prosseguirmos em conhecer ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, soberano. Que privilégio nosso, Pai, de podermos ter acesso ao Senhor, Pai, de podermos conversar com o Senhor, Pai. O Senhor é tão grande, tão majestoso, mas o Senhor é tão bom e tão simples, que nós temos acesso ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de todos os dias acordarmos com vida, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Amém. E nós, Senhor, não somos consumidos, porquanto a Tua misericórdia é sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelos pequenos detalhes que o Senhor tem cuidado. Somos gratos ao Senhor e celebramos as pequenas vitórias. Somos gratos ao Senhor, Pai, e agradecemos por todas as grandes coisas que o Senhor tem feito. Mas, Pai, nós queremos agradecer acima de todas as coisas pela Tua presença na nossa vida. Porque a Tua presença, Senhor, é o melhor lugar que possamos estar. A Tua presença, Senhor, é o lugar mais agradável. Pai, diante de tantas dores e dificuldades, nós sabemos que tem um lugar que nos dará refrigério, que nos dará amor, que nos dará aconchego, que nos dará, Senhor, colo. E esse lugar é a Tua presença. A presença de um Pai que ensina os seus filhos o caminho que devem seguir. Um Pai que ensina os seus filhos as atitudes que devem ter. Um Pai que está sempre disciplinando os seus filhos, interessado no crescimento dos seus filhos. Pai, se hoje é o dia especial para comemorarmos o Dia dos Pais, nós, Pai, celebramos, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. O nosso Pai celestial. E todos nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem se manifestado como Pai. E nós, Pai, a cada dia mais queremos avançar, reconhecendo, Pai, essa paternidade sobre nós, e essa revelação da Tua paternidade esteja cada dia mais visível e clara sobre as nossas vidas, que nós possamos compreender no nosso espírito a Tua paternidade, para que possamos viver, Pai, os benefícios e as influências dela. Assim, Pai, também aprendamos a ser bons pais, boas mães, bons cuidadores. Assim também aprendamos a ser, a praticarmos a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Muitas vezes órfãos de pais vivos, viúvas de maridos vivos, mas pessoas que estão andando em solidão. E nós, Pai, como igreja, nos levantamos nesse tempo para cumprir o desejo do coração do Senhor, que é o nosso Pai. Nós queremos, Pai, avançar para glorificar o Teu nome. Mas nós queremos pedir ao Senhor, fale conosco nessa manhã, Pai. Fale aos nossos corações, usa a minha vida, Pai, e que nós possamos, Senhor, compreendendo a Tua palavra, ser edificados por Ti e avançarmos na expansão e edificação do Teu reino. Estabeleça o Teu reino na terra, Pai, através das nossas vidas. E é que assim que tudo seja feito para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. E ao longo da nossa vida, queridos, nós vivemos momentos. Nós vivemos momentos que marcam tempos na nossa vida. Nós caminhamos e nós vamos marcando momentos que vão ficar no nosso coração para sempre. Nossa vida é feita de marcos que fixam o começo de um novo ciclo, o fechamento de um velho ciclo, uma renovação da nossa vida, do nosso entendimento, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por meio de ciclos, de processos. E o Senhor está interessado que nós vivamos em ciclos e não em círculos. E assim nós vamos avançando no reino do Espírito, conforme Ele vai nos orientando e vai nos dirigindo.
Os marcos na nossa vida são para que nós possamos entrar por um portal que vai nos levar a um novo tempo, novas estações, novos momentos. Quantas são as lembranças que eu e você temos da nossa vida, cada um com a sua experiência, mas talvez o seu casamento, talvez o nascimento do seu primeiro filho, ou então a entrada numa faculdade, ou a vitória em alguma esfera da sua vida, a vitória sobre uma enfermidade. Todas essas lembranças são marcos na nossa vida. Quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e se você ainda não fez isso, hoje você terá uma oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e declará-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. São marcos que fixam tempos na nossa vida em que nós entramos e começamos algo novo no Senhor. Quando nós falamos, um novo tempo chegou, uma nova era chegou, um novo momento chegou na nossa vida, nós estamos declarando que o Senhor está começando um novo ciclo. E a nossa vida é feita de ciclos, a nossa vida é feita desses momentos. E hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E embora o Dia dos Pais seja uma data comemorada no Brasil e em outras datas ao redor do mundo, mas no Brasil nós estamos comemorando hoje, muitas vezes ou em muitos anos pode ser que essa data tenha passado despercebido por você. Pode ser que essa data tenha sido uma data que você almoçou com seu pai, ou você almoçou com seu filho e passou, e foi, e você não percebeu que essa data realmente é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas, de podermos nos posicionar como pais. E essa palavra não é só para os pais que aqui estão, mas essa palavra também é para as mães, para os filhos, para as filhas, para que possamos nos posicionar como famílias estabelecidas nessa terra, para mudar a história da sociedade, mudar a história da nação, mudar a história dessa cidade. Porque a igreja, ela é formada por famílias, e as famílias que são formadas, a igreja que é formada por famílias, precisa de famílias que estão posicionadas para viver um tempo debaixo da obediência do Senhor. Porque famílias fortes formam igrejas fortes, e a igreja forte é imparável. A igreja forte é imparável. Se a terra sofre, a responsabilidade é da igreja, mas a igreja assume a responsabilidade, entende a sua força, o seu poder e a sua autoridade, e ela muda histórias. Glória a Deus. Ela muda cidades, ela muda nações, como já aconteceu ao longo da história. Então, por mais que essa data seja uma data comemorada todos os anos e muitas vezes passa, hoje o Senhor nos chama a atenção para que possamos ter um posicionamento diferente. Vamos aproveitar que hoje é Dia dos Pais e vamos refletir sobre como nós temos vivido diante do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. É lógico, principalmente para os pais que aqui estão, mas essa palavra é para todos nós que aqui estamos, porque nós somos chamados pelo Senhor para um posicionamento. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer a diferença nessa terra. E se você não tem feito diferença nessa terra, o Senhor está chamando a tua atenção para que você se posicione no dia chamado hoje. Aleluia. É hoje. O amanhã não existe. Talvez você tenha compromissos marcados nessa semana, mas é pela fé. Porque nós não entramos na segunda-feira. Tenhamos atenção ao que o Senhor nos ensina nessa manhã, em Provérbios 14, 26, onde ele diz, e nós lemos, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Esse é a primeira parte desse versículo. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. O temor, e o que é o temor? O temor é um sentimento, ou é um posicionamento
de profundo respeito e obediência. Quando nós respeitamos ao Senhor e tudo que diz respeito a Ele, a palavra dEle, o ambiente em que Ele está, quando nós tememos ao Senhor, nós então estamos possuindo uma fortaleza segura. Quando nós obedecemos a sua palavra, nós não perdemos por obedecer, mas nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Aleluia. Porque só desfruta do melhor dessa terra aquele que obedece. E a obediência, a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu não obedeço, eu sacrifico. Quando eu não obedeço, eu como pão de dores, como nós falamos semana passada. Quando eu não obedeço, eu tenho consequências que não seriam consequências que o Senhor derramaria sobre a minha vida se eu estivesse num lugar de obediência. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para que nós possamos ser sábios, precisamos temer ao Senhor. E para que nós possamos entender o temor ao Senhor e nos posicionarmos como pessoas que temem ao Senhor, que respeitam ao Senhor, que obedecem a sua palavra, nós precisamos entender a santidade de Deus. Porque se nós não inculcarmos ou não entendermos a santidade de Deus, nós não nos colocamos no lugar de temor. É tudo de qualquer jeito, é tudo de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu não sirvo mais a Deus porque o meu irmão está olhando o que eu estou fazendo. Eu não sirvo mais a Deus porque olha o que as pessoas vão falar. Eu não sirvo mais a Deus para que os reflexos sejam apenas para o outro, numa casca de religiosidade, mas eu sirvo a Deus porque Ele é santo. Aleluia. Glória, glória. Eu obedeço a sua palavra porque Deus é santo. E a sua santidade precisa ser reverenciada profundamente. Aleluia. Os maiores lugares que eu reconheço a santidade de Deus são os lugares que eu estou a sós com Ele. Nós precisamos reconhecer a santidade do Senhor. Porque se eu falo algo que, se eu tenho o costume de falar algo que entristece o Senhor, quando eu estou na frente de um irmão, eu mudo o meu vocabulário. E agora então eu entendo a santidade de Deus e eu não preciso do meu irmão para mudar o meu vocabulário. Eu só preciso de um posicionamento, sabendo que Ele é santo. Aleluia. Sede santos como eu sou santo, nos orienta a palavra. E a santidade de Deus, ou eu entender a santidade de Deus, vai fazer com que eu entre no lugar de temor. E automaticamente a sabedoria vem, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes nós estamos orando por sabedoria, e Tiago nos ensina, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas a sabedoria, ela só vai ser entregue através do temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor nos chama para um posicionamento hoje. O autor do livro de Gênesis se refere ao Criador como Senhor Deus. Olha que interessante. O autor de Gênesis, ele se refere a Deus, ao Senhor, como Senhor Deus. Mas o diabo, quando vai enganar a Eva, ele se refere a Deus como Deus. Ele tira o Senhor, porque o diabo, ele não está interessado, ele não se preocupa que você reconheça Deus como Deus, porque até ele reconhece Deus como Deus. O que ele não quer, ou o que ele quer tirar de nós, é que nós reconheçamos o Senhor como Senhor. É verdade. E todo aquele que reconhece alguém como Senhor, se coloca no lugar de servo. E nós servimos ao Senhor porque reconhecemos a santidade dEle. Somos obedientes à sua palavra pelo temor que temos. E isso vai gerar em nós sabedoria. O diabo não está interessado, ou ele não se preocupa que nós reconheçamos o Senhor como Deus. Crer na existência de Deus não basta, porque até o diabo crê e teme. Todos
Todos nós acreditamos em Deus, mas nem todos nós entendemos a santidade de Deus e somos tementes ao Senhor. Precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude a revelar, que Ele revele a nós o entendimento da santidade dEle. O entendimento da santidade dEle. Depois, o versículo que nós lemos continua falando que é refúgio para os seus filhos, ou seja, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Então eu temo o Senhor, entendi a santidade dEle, e a sabedoria vem sobre a minha vida, mas também é criada uma fortaleza segura. Eu entro num lugar de segurança no Senhor. Entro num lugar de proteção, onde o Senhor despache, dá ordem aos seus anjos, e despache os seus anjos para se colocarem ao meu redor, ao nosso redor, e nos dar proteção, segurança, tranquilidade. Mas continua dizendo, é refúgio para os seus filhos. Refúgio para os seus filhos. Refúgio para os seus filhos. Para onde nós iremos? Para onde nós nos refugiaremos? Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muitas vezes o pecado bate a porta. E talvez a gente caia com um acidente. Mas pode ser que aconteça e vai acontecer. E nesse momento, esse momento não é o momento de corrermos do Senhor, mas corrermos para o Senhor e nos refugiarmos nele. Aleluia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E quando você está angustiado, e se você nessa manhã se vê nessa situação de angústia, Ele é o seu socorro e fortaleza. É verdade. No tempo de angústia. É Ele quem nos dá refrigério para a alma. Por isso não corra do Pai, corra para o Pai. Em Jeremias 32, do 38 ao 40, nos diz o seguinte: e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ele nos dará o mesmo coração e um só caminho, para que possamos temê-lo todos os dias. E mais, e virá o bem sobre os nossos filhos. Amém. Então o temor ao Senhor é o que nos coloca ou nos traz segurança. O temor ao Senhor é o que nos dá sabedoria. O temor ao Senhor é refúgio para os nossos filhos. O temor ao Senhor vai gerar o bem dos nossos filhos. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela tem tantos ensinamentos. E os ensinamentos da palavra não são ensinamentos rasos ou vazios, mas são ensinamentos que, quando nós colocamos em prática, ela muda a nossa vida. A palavra de Deus tem um poder de transformar a vida do homem. Quantos que aqui estão que eram os terríveis? Nossa, esse menino é terrível. Nossa, mas essa menina, como se diz, era virada no giraia. E quantos de nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos transforma. E então nós começamos a conhecer a palavra de Deus e entender aonde o Senhor quer que a gente esteja.
E aí nós começamos a ter experiências com o Espírito Santo de Deus. A palavra e o poder. A palavra e o mover do Espírito. A palavra e a manifestação do fogo santo do Espírito de Deus sobre a nossa vida. A palavra e a movimentação no reino do Espírito, para que nós vivamos as verdades da palavra, pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama a atenção nessa manhã, para o temor a Ele. Para o temor a Ele. E temer a Deus passa por uma reverência à sua palavra, que é instrumento de transformação do homem. Assim como a igreja é instrumento de transformação das famílias. Por quê? Porque o Senhor criou primeiro a família. Mas a família se perdeu. Foi torcida e desposicionada. E a igreja foi criada para restaurar a essência da família. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu quero falar com você, principalmente você que é pai. Mas como eu já falei, serve para você que é mãe, serve para você que ainda vai ser pai, serve para todos nós. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero ter um momento de reflexão com você. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você, pai que aqui está, ou até mãe que aqui está: você já decidiu ser pai? Espera aí, pastor, que pergunta doida. Como assim? Eu sou pai de 2 crianças, sou pai de 3 crianças, sou pai de 7 crianças, sou pai de 16 crianças. Mas diferente da mãe, nós precisamos decidir ser pais. Talvez os seus filhos já tenham uma certa idade, já estejam grandinhos, crescidinhos, mas enquanto nós não decidirmos ser pais, nós não vamos gerar transformação na vida dos nossos filhos. E o Senhor está falando a corações aqui de pessoas que muitas vezes não foram despertados para realmente gerar transformação na vida das próximas gerações. Nós falamos na semana passada sobre a importância de nós nos posicionarmos para que os nossos filhos, como flecha na aljava, sejam lançados para muito mais longe do lugar que nós chegaremos. Mas quando eu entendi que eu precisava decidir ser pai, e entendi que a mãe, ela vai gerando filho durante 9 meses aproximadamente, e ela já vai ali tendo essa comunhão com o bebê, salvo algumas exceções que rejeitam, que abandonam, como obra maligna. Mas as mães, elas já têm essa comunhão, elas já são mães desde quando o filho é entretecido e é gerado e é formado. A mãe já tem essa facilidade, a mãe já tem essa comunhão com o filho, essa ligação. Mas nós estamos do lado de fora, na expectativa, esperando o nascimento do bebê. E tem uns que passam mal. Tem outros que saem na rua falando: eu fui pai, eu fui pai, eu fui pai. Quando a Gesa nasceu, Itamar saiu na Avenida de Leme falando: eu fui pai, eu sou pai, minha filha nasceu. Mas decidir ser pai é entender a responsabilidade que temos de gerar transformação na vida dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles nascem com a inclinação natural para o mal. É o que Paulo fala sobre as nossas inclinações naturais. E a criança já nasce com essas inclinações. É verdade ou não é?
E a responsabilidade de dar direção às nossas crianças, de dar limites e de dar proteção é nossa, como pais. Por isso nós precisamos decidir ser pais. Pais presentes não só fisicamente, mas emocionalmente. Pais presentes que realmente fazem e veem a transformação sendo gerada na vida dos filhos. Pais presentes que se posicionam para educar e disciplinar. E educar dá trabalho, viu? Disciplinar dá trabalho. Nós vamos perder tempo, ou nós vamos investir tempo disciplinando os nossos filhos. Não é uma tela que vai disciplinar nossos filhos, mas a responsabilidade é nossa. Porque é muito mais fácil eu entregar uma tela e a criança para de chorar, e é muito mais difícil eu sentar com a criança, corrigir, conversar, ministrar no coração dela, orar e pedir que ela ore. E se brigou com um amiguinho ou com o irmão, vai pedir perdão. Muitas vezes nós vamos ter que usar a vara da correção. Mas nós precisamos decidir ser pais. Olha a responsabilidade que nós temos. Ai, o pastor está me dando uma responsabilidade a partir de hoje. Ou Deus está me falando que eu tenho que a partir de hoje. Não. É a partir do momento que nasce. Nós só estamos sendo despertados por Ele. Segunda coisa. Quais as esferas na vida do seu filho que você tem influenciado? Porque a paternidade é o alvo principal do inimigo nos nossos tempos. Por quê? Porque quando o inimigo rouba a paternidade terrena, ele rouba a facilidade que temos de reconhecer Deus como Pai. Mas pastor, meu pai não foi presente, eu tive problemas com meu pai, e tantas coisas que acontecem. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas trabalha para que essas coisas realmente aconteçam. É para essas coisas que o inimigo trabalha. Agora, nós vamos ficar vivendo uma vida de lamentações pelo que não vivemos com o nosso Pai? Ou nós vamos entrar num lugar de revelação, onde o Senhor vai revelar a sua paternidade sobre nós, e nós vamos deixá-lo influenciar a nossa vida em todas as esferas que nós precisamos ser influenciados pela paternidade para que vivamos vida abundante? A escolha é nossa. Eu vou ficar chorando que eu não vivi com meu pai, ou eu vou me posicionar nesse tempo para permitir que ele se revele como pai a mim? Ah, mas Deus não se revela a mim como pai porque você não permite. Porque a paternidade de Deus é para todos. João capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam a Cristo, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Aí está falando que a paternidade do Senhor vem sobre a nossa vida, e a paternidade ela influencia pelo menos 3 esferas. Direção. Quem dá direção para o filho é o pai, não é a mãe. Porque a mãe pega o bebê e o pai pega o bebê que nem o Rei Leão. Ele dá destino. O pai dá destino para o filho. O pai dá destino, dá direção para o filho. E para quem não tem direção, qualquer caminho serve. É ou não é? Para quem não sabe para aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas Deus tem direções para a nossa vida. O Salmo fala: ensina-nos o caminho que devemos seguir. Qual é a direção que o Senhor tem para nós pelo Espírito Santo de Deus? A paternidade nos dá direção. E quando nós não temos direção e qualquer caminho serve, tudo que a gente começa, a gente não termina. A gente para no meio do caminho. Para. E vai fazer outra coisa. Ah, eu não gostei disso, vou fazer outra coisa. Não gostei daquilo. E passa a vida inteira tentando achar
E é tão simples. É você permanecer na presença de um pai que quer que o filho entre no seu propósito. Deus não tem um plano para você. Deus tem um plano. Nós precisamos entrar no plano dele. Para que a gente assim consiga viver a vida abundante que Jesus prometeu. Se tem um problema entre eu e Deus, o problema não está nele. E nós precisamos desse posicionamento, desse entendimento, para quê? Para que a paternidade dele os influencie na direção, no caminho. Eu quero confessar para vocês que eu vivi quase 40 anos da minha vida procurando me realizar, procurando um trabalho que me desse um resultado, mas quando eu descansei e falei, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Se for possível, me tira o livre-arbítrio, eu não quero escolher mais nada. O Senhor me trouxe para o centro do propósito dele e falou, filho, o propósito é meu, mas eu quero te usar para realizar o propósito meu nessa terra. E aí nós começamos a viver vida abundante, plenitude de vida. Os planos, os projetos do Senhor passam por um interesse do Senhor em querer nos estabelecer como ferramentas. E aí a gente começa a desenvolver o propósito e viver o propósito de vida. Então, se você ainda não vive o seu propósito de vida, não tem problema. Hoje é o dia de você se colocar na presença do seu Pai Celestial. Amém. E perguntar para Ele, Pai, qual é o meu propósito de vida? Porque foi o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, o Senhor que soprou o fôlego de vida, mas o Senhor que colocou em você uma alma. Ele te conhece e Ele sabe para o que você foi criado. Ele sabe. Então, se Ele sabe, para quem que eu vou perguntar? O Senhor usa os seus escolhidos, os seus chamados. O Senhor usa quem Ele quer. Usou até uma mula para falar com Balaão. E o pastor pregou. Foi uma bênção a pregação dele. Pastor Sérgio Tamiados. E aí acabou a mensagem, ele desceu, uma irmãzinha, uma senhorinha, lá no fundo falou, pastor, que bênção a sua mensagem, irmã, glória a Deus, fico feliz de ter sido usado pelo Senhor. Mas também, né, Deus usou até uma mula para falar com o Balaão. Mas Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e para o que Ele quiser. Mas é tão simples nós nos colocarmos diante do Senhor e falar, Pai, se revela a mim como o meu Pai. E fala para mim o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu já tentei tanta coisa, já gastei tanto dinheiro, já investi tanto dinheiro, fiz tanto curso e tanta preparação. E esse mesmo pastor que encontrou a irmãzinha que falou da mula, foi um exemplo de que o Senhor, Ele só espera que a gente pergunte para Ele. Porque ele se formou, fez 4 anos de faculdade, pegou o diploma na mão, feliz da vida, e quando ele entrou no carro para ir embora, Deus falou para ele, agora você pega o diploma, guarda, porque eu tenho um ministério para você. Glória a Deus. E quando eu voltei da Suíça, eu voltei arrebentado espiritualmente. Sabe o fundo do poço? Eu estava embaixo do fundo do poço. E esse rapaz, que já está na glória, ele passava todos os dias à tarde na minha casa. Me convidava para ir para o clube, porque ele sabia que eu gostava de correr. Ele falava, vamos lá correr comigo. Ele não gostava de correr. Mas ele subia na esteira e ficava caminhando, dando um chamado migué. E eu correndo do lado dele e ele falando, Jesus, meu irmão. Esse rapaz cuidou de mim. Pastoreou minha alma, minha vida. E eu sou muito grato a ele.
Por quê? Porque ele entendeu o chamado. Ele entendeu o propósito. Por quê? Porque tinha comunhão com Deus, porque sabia conversar com o Pai Celestial, porque ele se colocava na presença e não tomava decisões, não se precipitava em tomar decisões, sem antes ouvir a voz do Senhor. O Senhor, Ele considera 1000 anos como um dia como 1000 anos. Por que a gente quer fazer tudo para ontem? Nunca é tarde para Deus. Viu, dona Beth? Nunca é tarde para Deus. Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje, vai voltar amanhã. É isso que Deus faz. É esse o tempo do Senhor. Por que nós nos precipitamos em tomar decisões? Por que nós trocamos os pés pelas mãos? Por que nós fazemos? O Senhor só quer que sejamos filhos, e simplesmente filhos. Se o Senhor me tirar o microfone, fechar as portas dessa chácara e falar chega, eu vou continuar sendo filho. Simplesmente filho. Porque a linguagem de amor do Senhor é o relacionamento. Ele quer que a gente se relacione com Ele. E a gente só vai fazer o que Ele quer que a gente faça. Mas além da direção e do destino que o Senhor influencia na paternidade dele sobre as nossas vidas, e nós como pais também influenciamos os nossos filhos na direção, no destino deles, a paternidade também influencia os limites. Porque existem os dois extremos, limites demais, limites legalistas, que impõem, que falam não pode. Por quê? Não interessa, não pode, não vai fazer, não quero, fica quieto aí. Mas o outro extremo é o extremo que deixa fazer tudo. Não pode falar não. Não pode falar não, porque senão vai ter problema. Porque se eu falar não, depois vai ficar chateado, eu vou ter que ficar conversando, explicando, corrigindo. Deixa fazer. Geralmente, filhos que são criados apenas com a mãe, ou criados com os avós, são filhos que muitas vezes não recebem limites. E não por culpa da mãe, não por culpa dos avós, mas simplesmente porque esse é o papel do pai. E aí quando sai para a vida tem dificuldade de ouvir um não. Isso gera frustração. Mas qual é o limite ideal que o Senhor nos ensina, que a paternidade dele nos influencia e que nós como pais também precisamos influenciar nossos filhos? É o limite na base do amor. É o não quando é não, é o sim quando é sim, e todas as coisas sendo explicadas. Eu não devo satisfação para o meu filho, mas eu me interesso e intencionalmente eu explico. Porque uma das ferramentas do Senhor é o alinhamento, e se a minha casa está alinhada, tudo vai bem. Então eu sento, né? Alguns falam que tem que estar na altura dos olhos, né? Tudo isso. E eu explico, você não vai, porque vai ser perigoso, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Pronto. Se bate o pé, a gente insiste, fica mais bravo. Mas se desafia a autoridade, a gente vai na palavra e usa a vara da correção. Não no momento da raiva. Deixa a raiva passar, respira. Aí você pega, filhinho, vem aqui. Vem com o papai, vem. Você vai apanhar agora, tá bom? Você sabe por quê, né? Sabe. Então, tá bom. Vira pro irmãozinho. Tá? Agora você ora, pede perdão pro irmãozinho, pede perdão para Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Ministramos o coração dos filhos e liberamos os filhos. Sabe quem que vai ser o primeiro a correr e falar eu te amo? Vai ser esse que foi corrigido.
limites. Mas também uma terceira esfera que nós somos influenciados pela paternidade de Deus e temos que entender para influenciar os nossos filhos é a proteção. Quantas são as vezes que eu chego em casa e as meninas falam: papai chegou. Ai, que alívio, papai chegou. Aí eu acho que eu estou musculoso. Eu falo: eu cheguei. Mas nós influenciamos proteção na vida dos nossos filhos. Assim como Deus, Ele inspira proteção sobre as nossas vidas. E quando nós tememos ao Senhor, Ele é uma fortaleza ao nosso redor. Então nós influenciamos proteção. Pais, paternidade influencia proteção. Proteção. E essa proteção traz segurança, arranca fora todo o medo, toda a insegurança, toda a falta de entendimento da capacidade que tem. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O Senhor nos chama para um posicionamento. Permitir que Ele influencie a paternidade dEle sobre nós, para que nós, pais, possamos influenciar essa paternidade sobre a vida dos nossos filhos. Então nós temos que decidir ser pais, ser influenciados, permitir que o Senhor influencie a paternidade dEle sobre a nossa vida, para que possamos influenciar a paternidade na vida dos nossos filhos. E em terceiro lugar, qual é o exemplo que nós temos dado aos nossos filhos? Provérbios 22:6 nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Perceba, ensina a criança no caminho. Não é faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Mas é no caminho, é você segurar na mão da criança e ir no caminho. Isso nos fala do que? Exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Lá em casa tem uma regra: proibido o celular na mesa. E quantas são as vezes que uma ligação, uma urgência, toca o celular, eu estou na mesa e pego o celular para atender, muitas vezes atendo, mas já vem. Qual que é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Nós precisamos ter essa sensibilidade e olhar para nós mesmos, fazer um autoexame e perceber qual que é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. Porque as crianças aprendem pelo exemplo. A Sara, quando era menor, ela imitava a Geza. Se fechasse o olho, é só a voz que era diferente, mas tudo era igual. Ela imitava a mãe. Os filhos aprendem pelo exemplo. Vocês sabem, nós sabemos disso. Quantas são as coisas que os filhos repetem, que nós fazemos e vemos os filhos repetirem. Então, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for velha, ela não se desviará dele. Você entende a autoridade que está sobre você? Você entende o poder que o Senhor te delegou sobre a vida dos seus filhos? Um poder de fazer e entender que você está deixando legado, mas legado para o lado bom ou para o lado ruim? Os nossos filhos precisam nos acompanhar. Os nossos filhos precisam refletir o que nós estamos fazendo. E não diria nem precisam, mas eles vão. Eles vão ser reflexo daquilo que nós somos. Eles vão viver aquilo que nós vivemos. Eles aprendem pelo exemplo. E qual é o exemplo que nós estamos dando? Vá com ele no caminho. Vá com ela no caminho. Acompanha. Faça intencionalmente. Ontem eu contei no Novos Começos que quando a Sara era pequenininha, eu intencionalmente ia orar e deixava a porta aberta.
E orava alto. Aí ela ia lá. Mamãe, papai está orando. Intencionalmente eu fazia ela me ver orando. Para que aquilo fosse o quê? Um exemplo para ela. E que ela pudesse também se colocar nesse lugar de oração. E essa era uma bênção. E Alice é uma bênção. E glória a Deus por isso. A glória não é minha, a glória não é... A glória é de Deus. Quando nós entendemos que o temor ao Senhor vai gerar tudo isso, a glória sempre vai ser dele. Nós não fazemos para a nossa autopromoção, nós fazemos para que a glória seja manifesta, a glória de Deus seja manifesta também através da vida dos nossos filhos. E as atitudes deles vão refletir a glória de Deus. E por último, eu quero dizer que o presente nunca vai substituir a presença. Somos pais ausentes e quando percebemos nossa ausência, nós queremos comprar presentes para substituir. Gastamos horrores com presente de criança, porque presente de criança é caro mesmo. E a criança só quer que você senta com ela e brinque. Talvez com um copo de plástico ou uma boneca velha. Não importa para a criança. Nós queremos uma boneca nova, bonitinha. A criança não se importa com isso. Até uma certa idade, ela não se importa com isso. Ela quer você. Ela quer a sua presença. Ela quer o seu cheiro, sua gargalhada. Mas estar presente não é estar igual uma múmia. Está lá, mas está dormindo. Está lá, mas está no celular. Está lá, mas está pensando no jogo do Palmeiras. A criança quer você por inteiro. A criança quer você 100%. A criança quer sentir que você realmente está ali. Que a gente possa se posicionar nesse tempo, como pais, como mães, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Provérbios 23, 24 nos diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Grandemente se regozijará o pai do justo. Para que os meus filhos sejam justos, eles precisam ser justificados pelo sangue de Cristo. E nós grandemente vamos nos regozijar. Seremos extremamente alegres e realizados vendo os nossos filhos sendo justos. Mas esse versículo nos diz mais. E o que gerar um sábio se alegrará nele. Quem são os responsáveis por gerar filhos sábios? São aqueles que temem ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu quero finalizar essa palavra dizendo que nós temos duas tarefas. A primeira tarefa é conduzir os nossos filhos a se tornarem justos. Porque é a nossa responsabilidade conduzir os nossos filhos à justiça sobre a vida deles, a entregarem as suas vidas a Cristo, a andarem com o Senhor e a serem transformados de glória em glória. E a segunda tarefa é forjar ou gerar, como diz o versículo, filhos sábios, porque isso resultará em grande alegria nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Amém? Que nós possamos refletir sobre essas palavras e que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração naquilo que nós precisamos ainda crescer, ainda ter um posicionamento, ainda fazer diferente, para que a glória não seja nossa, mas que a glória seja do Senhor. Que o Senhor nos ajude e continue a trabalhar nos nossos corações mediante a palavra que ouvimos e aquilo que o Senhor está nos chamando no dia de hoje.
Ele só quer que nós sejamos filhos. E filhos que amam o Pai, que nos amou primeiro. Amém. E se entregou, ou entregou o seu único Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós vamos ceiar. Mas antes de ceiar, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de orar por todos os pais. Por todos os pais que aqui estão. Os pais que entenderam que no Senhor nós temos todas as ferramentas que precisamos para influenciar os nossos filhos no crescimento, na presença do Senhor, na justiça, no juízo, na santidade e no temor ao Senhor. Então eu gostaria muito de chamar a pastora Tânia, porque eu também sou pai e quero receber essa oração. Chamar a pastora Tânia para orar por nós. E eu gostaria que você, pai, não vou chamar aqui na frente, tá? Mas só que você se coloque em pé e ela vai orar por nós. Você que é pai, mas você que vai ser pai também, levanta aí, todos os homens. Todos os homens. Ah, mas eu não posso ser pai porque a medicina falou. Não quero saber. Levanta. Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém. Graças e paz, queridos, amém? Que alegria, que privilégio. Que privilégio estar orando pelos pais nesta manhã. E quero dizer para vocês que eu tive um pai muito amoroso, muito exemplo. Partiu muito cedo, mas um pai que deixou um legado. De amor ao próximo. Esse amor que transborda de Deus. A minha vida foi o legado de Deus. Amor do meu pai. Que se preocupava com as pessoas, que olhava pelas pessoas, que cuidava das pessoas. E eu quero te dizer que muito mais do que ser pai de filhos naturais, o Senhor te chamou para ser pai de multidões. Amém. Porque quem recebe este amor, transborda este amor. E muitas vezes, pessoas que não tiveram no Pai aquilo que precisam neste tempo, terão através da sua vida, que se levantou e se posicionou em Deus, para ser este Pai que Ele quer. Você vai ser pai de multidões, como foi um homem chamado Abraão, que o Senhor chamou e obedeceu a voz do Senhor. E ele seguiu em obediência a voz do Senhor. Tinha o filho, era impossível ele ter esse filho. Mas o Senhor disse: farei de ti uma grande nação. Amém. E eu quero nesta manhã profetizar sobre os pais aqui representados. Amém. Que você será pai de multidões. Amém. Que muitos virão se abrigar da paternidade de Deus através da sua vida. Amém. Porque o amor, a presença de Deus, o cuidado deste Pai amoroso vai estar na tua vida, transbordando sobre aqueles que precisam encontrar este verdadeiro amor através da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado Nesta manhã, eu quero que você se coloque diante de Deus, entendendo que esta palavra trouxe para nós todos, mas principalmente para os pais, um direcionamento de como ser filho e de como ser pai. Amém? Amém. Que quem aprende a ser filho, ensina o filho o caminho que o Pai nos ensinou. Amém. Louvado Pai, muito seja. obrigado pelo privilégio desta manhã. Sim, Jesus. De ter pais que escolheram, Abençoe, Senhor, estar aqui visita, nesta manhã. Foram
trazidos, meu Pai, para serem ministrados, preparados, para serem abençoados, para serem, Senhor, transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Senhor, transformados para serem, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade para a vida de cada um deles, Senhor. Quantos pais aqui representados, Senhor, mudarão a situação de famílias, a situação de igrejas, da sociedade, Senhor, porque filhos amados serão cidadãos, Senhor, que trarão um diferencial para esta terra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, de Ti, Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. E aquilo, Senhor, que humanamente, Senhor, nós não conseguimos, que esses pais não têm conseguido buscar, Senhor, sabedoria, buscar, Senhor, o temor. Meu Pai, nesta manhã eu te peço graça, muita graça sobre eles, meu Pai, para serem o Pai exemplo, o Pai que traz direção, o Pai que ampara, o Pai que ama, Senhor, e o Pai que tem braços largos para amparar a multidões, Pai. Em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, os lares venham a receber, Senhor, a porção que foi dispensada do Senhor sobre esses pais, sobre as nossas vidas, Senhor. Que haja, Senhor, um novo tempo, Senhor, e um novo tempo para romper precisa, Senhor, de renúncia. Sim, daquilo que nós não queríamos abrir mão, Senhor, do orgulho, Senhor, de muitos sentimentos que endureceram, Senhor, os corações, mas que o Teu Espírito venha trazer quebrantamento nos corações. Sim, Jesus. Que nós, Senhor, e que os pais aqui representados, Senhor, venham se render, meu Pai, em humildade, Senhor, em humilhação diante de Ti, declarando: eu não sei ser pai, me ensina, Espírito Santo de Deus. Porque nesta manhã, Senhor, nós cremos que o Senhor nos uniu aqui na congregação dos santos, meu Pai, para estar, Senhor, dispensando uma porção tremenda e maravilhosa, Senhor, que multiplicará e alcançará, Senhor, e que será o Pai de multidões. Amém. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado amém. Seja. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir. Hoje é um dia especial, separado para comemorar e agradecer a Deus por todos os pais. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os papais. Como super pais, vocês receberam uma super missão, nos ensinar a amar e obedecer a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a Deus, teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo seu caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:5. A palavra do Senhor ainda diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Eu preciso que você segure a minha mão e esteja sempre do meu lado. Eu confio em você, papai. Você é o nosso exemplo. Pai que é herói. Pai que é de coração. Pai que sempre será um grande amigão. Hoje temos uma mensagem para você, super paizão. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Hoje agradecemos a
a todos os pais, a todos que cuidam com amor e dedicação. Papai, eu amo você. Papai, eu amo você. Papai, eu amo você. Papai, eu amo você. Feliz Dia dos Pais! Nós amamos vocês! Que o Senhor te abençoe.